último passageiro da linha 1. O que você faria se a última pessoa que você encontrasse no seu dia de trabalho não estivesse entre os vivos? Se, no silêncio cavernoso de um túnel após a meia-noite, você se deparasse com uma pergunta que não é apenas uma pergunta, mas um teste sobre a própria natureza da sua vida. Esta é a história de um homem comum, um funcionário do metrô, prestes a descobrir que o fim da linha é um conceito muito mais assustador e profundo do que qualquer mapa do sistema ferroviário poderia mostrar. A decisão que ele tomará em segundos vai definir não apenas o seu destino, mas o repouso eterno de uma alma há muito perdida. Eduardo, ou seu Edu para os colegas mais jovens, era um homem cuja vida havia se moldado perfeitamente aos ritmos subterrâneos do metrô. Com 32 anos de serviço, ele era uma peça viva da história do sistema, tendo começado sua carreira pouco depois da inauguração da linha que abriu suas primeiras estações, Praça 11 Central, Presidente Vargas, Cinelândia e Glória, em 1979. Ele conhecia cada ruído, cada oscilação de luz, o eco específico de cada estação. Sua vida era um ciclo de partidas e chegadas, um reflexo da própria rotina que ele tanto prezava para não enfrentar o vazio que sentia em casa, onde as lembranças da falecida esposa, Dona Maria, ainda povoavam cada canto silencioso. Seu parceiro era Carlos, um jovem supervisor cheio de ideias modernas, que admirava a sabedoria de Edu, mas não compreendia totalmente o peso que carregava. O mundo deles era aquele de azulejos desgastados, do cheiro característico de óleo, eletricidade e concreto, e do som hipnótico dos trens deslizando sobre os trilhos. Era uma normalidade sólida, previsível, que seria quebrada de forma irreparável naquela noite de domingo, durante a última viagem para o pátio. O incidente incitante ocorreu na Estação Carioca. O último trem, já vazio de passageiros, aguardava o sinal para seguir para o pátio, quando as câmeras de segurança na plataforma captaram um vulto. Carlos, monitorando as telas na central de operações, viu uma figura masculina de casaco escuro e chapéu embarcando no último vagão. Edu, confirma com o condutor se há um passageiro no vagão 4? Homem, chapéu, ele perdeu o último trem de verdade, disse pela rádio. Edu, fazendo a inspeção de rotina, percorreu o corredor do trem. Estava vazio. Ele relatou o fato, atribuindo-o a um cansaço da visão de Carlos ou um reflexo. Mas quando o trem partiu, ambos sentiram. Algo estava errado. O ar esfriou de repente, um fenômeno que nenhum sistema de ventilação do túnel explicava. E então, o rádio de Edu sussurrou com uma voz que não era de Carlos. Funcionário, esta linha já chegou ao fim da linha. A partir daquele momento, a jornada de Eduardo transformou-se em um pesadelo de obstáculos, tanto lógicos quanto sobrenaturais. Ele tentou contactar Carlos, mas a comunicação estava cheia de interferências, um estático gelado que parecia sugar toda a energia do ar. As luzes do trem começaram a oscilar, lançando sombras dançantes e distorcidas pelos vagões vazios. Cada parada programada, São Francisco Xavier, Afonso Pena, era um martírio, com Edu olhando para a plataforma deserta, esperando ver alguém ou algo que não estava mais lá. A pressão era esmagadora. O homem prático e cético que sempre fora começava a se fragmentar. Ele sentia o suor frio na nuca e o batimento cardíaco acelerado ecoando no silêncio. O trem, que era sua segunda casa, tornara-se uma gaiola de aço em movimento, levando-o para um confronto com o inexplicável. O conflito central não era mais sobre confirmar a presença de um passageiro, mas sobre manter a sanidade enquanto era perseguido por uma entidade que parecia conhecer cada segredo de sua alma solitária. E agora, eu te pergunto, você já se sentiu verdadeiramente sozinho? Já questionou se cumpriu seu propósito, se a sua vida chegou ao seu fim da linha?
Se esta história está tocando algo em você, comente abaixo com uma palavra: solidão, medo, arrependimento. Sua experiência se torna parte deste drama, porque Eduardo está prestes a descobrir que a resposta que ele der não será apenas para um fantasma, mas para si mesmo. A próxima palavra que ele pronunciar pode ser a última. O clímax chegou quando o trem, em vez de seguir para o pátio, entrou em um túnel desconhecido, mais antigo e estreito. As luzes se apagaram completamente, deixando apenas a lanterna trêmula de Edu. Ele estava no vagão de comando sozinho, até que não estava. A figura do casaco e chapéu estava agora sentada em um dos bancos de costas. Funcionário. A voz saiu diretamente da escuridão, sem eco. Esta linha já chegou ao fim da linha? Edu, com a voz presa na garganta, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua mente racional gritava para ele negar, para dizer que não, que o pátio era o fim. Mas algo mais profundo, uma intuição nascida de décadas naquele ambiente, sussurrava que era uma armadilha. Ele engoliu seco e, com uma coragem que não sabia ter, sussurrou: "Não, ainda não." A figura girou lentamente. O rosto era cadavérico, a pele translúcida e esticada sobre o osso. Os olhos, duas contusões escuras e vazias. "Então me diga," a criatura sussurrou, sua boca não se movendo, "onde fica o fim?" O desfecho não trouxe um alívio barulto, mas uma quietude pesada e reflexiva. Ao invés de responder com um lugar, Edu, olhando para a criatura, viu não um monstro, mas uma alma perdida. Sua própria solidão ecoava naquela presença. Ele disse, com uma voz mais suave: "O fim da linha é quando você encontra paz. Eu também ainda não cheguei lá." O fantasma o fitou por um tempo que pareceu uma eternidade. E então, simplesmente, desintegrou-se em uma névoa fria que se dissipou no ar. As luzes do trem piscaram e voltaram. O rádio funcionou. "Edu, Edu, você está aí?" O trem parou no pátio. O que aconteceu?" A vida seguiu, mas Eduardo estava mudado. Ele não era mais o mesmo homem. A normalidade não era mais suficiente. Ele entendeu que a assombração real não era o passageiro, mas o próprio sentimento de não ter concluído sua jornada. A entidade era um reflexo do seu próprio medo de ter vivido uma vida sem significado verdadeiro. A empresa nunca encontrou uma explicação para a falha de energia naquela noite. E Edu nunca falou sobre os detalhes com ninguém, exceto com Carlos, que passou a olhar para os túneis escuros com um novo respeito. O final não foi feliz, mas foi verdadeiro. Era o fim de uma longa negação e o começo silencioso de uma busca interna. Esta história nos lembra que muitas vezes os maiores terrores não são os que vêm de fora, mas os que carregamos dentro de nós. O fim da linha é uma metáfora para todos os nós. Será que cumprimos nosso propósito? Será que encontramos paz? A assombração de Eduardo era o espelho de sua própria alma cansada e do luto que nunca foi completamente resolvido. Ela nos questiona: quantas vezes ignoramos nossos próprios passageiros fantasmas, internos, os arrependimentos, as perguntas não respondidas, as dores não curadas? No fim, a jornada mais importante não é a que fazemos de um ponto a outro no mapa, mas a que fazemos em direção ao nosso próprio centro, em busca do nosso próprio ponto final de paz. Obrigado por ter embarcado nesta jornada noturna e introspectiva. Se esta narrativa tocou algo em você, se fez você refletir sobre os túneis da sua própria vida, não deixe que esse sentimento se perca na escuridão. Inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade. Há muitas outras histórias que exploram os recantos mais profundos da experiência humana esperando por você. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que entenderia as camadas mais profundas deste conto, que sabe que o medo e a reflexão são dois lados da mesma moeda. E fique atento,
porque na próxima vez vou contar a história de uma antiga biblioteca municipal onde os livros não são organizados por autor, mas pela data de morte de quem os doou. E um bibliotecário descobriu que todos os novos volumes têm a data de hoje. Até lá.